Quer aprender a transformar qualquer imagem 2D em uma imagem 3D aqui no After Effects? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Fala meu povo, tudo em paz? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como transformar qualquer imagem 2D em 3D com o efeito de parallax aqui no After Effects. Primeiramente a gente tem que separar as camadas para a gente poder criar esse efeito 3D. A gente precisa identificar quais são os objetos no nosso plano. Então eu estou vendo aqui que são dois objetos, o nosso fundo e aqui o nosso personagem. Então a gente precisa separar esses dois objetos. Eu vou aqui nessa ferramenta de seleção e vou selecionar aqui essa ferramenta de Quick Selection Tool. Agora eu vou aqui selecionar o nosso personagem. Posso diminuir aqui em abre colchetes. Então vou diminuir aqui a seleção para ficar mais fácil e preciso. Aí eu vou selecionando aqui todos os pontos do nosso personagem. Aí eu vou diminuindo aqui para ele selecionar só o meu personagem, só o objeto que eu quero. Se o After Effects criar uma seleção a mais do nosso objeto, como a gente faz para excluir essa seleção? A gente seleciona o Alt e passa aqui, ó, onde a gente não quer a seleção. Ele vai mudar aqui esse ícone para esse menos e aí ele vai excluir a seleção. E aí a gente vai fazendo todo esse processo até todo o nosso objeto ficar selecionado. Vou selecionar também aqui o nosso plano, que é o chão onde o personagem está, e vou selecionar aqui essas plantas para dar mais imersão ao nosso 3D. Agora com o nosso objeto selecionado, a gente vai aqui na tecla de M e com o segundo botão do mouse vamos aqui em criar uma camada a partir do corte. E aí agora temos somente aqui o nosso personagem. E aqui nessa camada agora a gente vai ter que preencher o local onde estava o nosso personagem. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai com o Ctrl pressionado, vamos aqui na camada do personagem e vamos clicar aqui. Ele vai criar a nossa seleção novamente. Então a gente vai aqui agora em M novamente e vamos aqui em Generate Fill. Não precisa colocar nada aqui e só gerar. E a IA aqui do Photoshop ele vai gerar para a gente aqui todo esse complemento. Pronto, ele já gerou aqui automaticamente. Vamos agora juntar aqui essas duas camadas, o complemento e a camada base, selecionar as duas e vamos converter para um objeto inteligente. E agora vamos salvar aqui esse PSD para a gente ir lá para o After Effects. E vamos aqui em Ctrl S e vamos salvar aqui o nosso PSD. Salvo o nosso PSD, agora vamos lá para o After Effects e vamos importar aqui o nosso PSD. Podemos clicar aqui na aba de Project duas vezes ou apertar em Ctrl I e vamos selecionar aqui o nosso PSD. Vamos deixar aqui nessa opção aqui e dar um OK. Clicar duas vezes para ele abrir aqui a nossa composição. E o primeiro passo aqui é a gente criar uma câmera 3D. Então vamos aqui em segundo botão do mouse, New, e vamos aqui em câmera. Podemos deixar aqui em 35 mm, OK. E apertando em C, a gente navega pelos parâmetros da nossa câmera. E agora vamos transformar aqui as nossas camadas em 3D. E agora se a gente movimentar aqui a nossa câmera, ele ainda não criou esse efeito de parallax, porque as duas imagens elas estão no mesmo plano. Então a gente precisa alterar o plano para que ele consiga fazer esse parallax. Então a gente vai aqui aumentar aqui esse campo, puxar aqui. A gente vai aqui em Viewer e vamos colocar em duas views. Nessa segunda a gente seleciona em C essa opção aqui e vamos girar para a gente ter uma noção de como está a nossa câmera. Agora vamos aqui no BG, que é no Background, e vamos aqui em P, nesse último parâmetro aqui, a gente vai puxar aqui para trás. E agora vamos aqui em Escala, em S, e vamos aumentar até preencher aqui a nossa tela. Pronto, aqui ó, a gente já consegue ver ó, que eles estão em planos diferentes. Então isso que vai criar o nosso parallax. A gente já pode aqui voltar aqui para uma visualização apenas, para que não ocupe tanto espaço. E agora a gente já pode movimentar a nossa câmera e ver o efeito acontecendo. Aqui a gente pode criar animações com a nossa câmera. Então a gente pode criar uma animação de entrada, uma animação de movimento. Então a gente vai aqui em Transform e vamos selecionar aqui, criar um keyframe desses dois pontos aqui. Podemos puxar ele aqui para frente, esses pontos. E agora vamos apertar em C e com essa ferramenta a gente vai ó, colocar aqui para frente.
Vamos selecionar os keyframes e apertar em F9. Ele já criou esse efeito de entrada muito legal. A gente pode aqui selecionar essa câmera e em Ctrl Shift D vamos cortar e aí ter outra câmera. E aí podemos aqui no keyframe, selecionar aqui o keyframe, dar um pouco de zoom aqui com essa ferramenta de C. E aí com essa outra ferramenta a gente pode criar aqui uma movimentação. Criar outro keyframe, já puxando aqui para o lado, e ele vai criar esse efeito aqui. A gente pode também criar movimentações com orientação. Então a gente vai clicar aqui em C até encontrar essa ferramenta e vamos mudar aqui um pouco a rotação. E aqui também no final a gente pode mudar também mais um pouco a rotação, respeitando aqui o limite das nossas camadas. E esse é o resultado. E aí você pode criar várias e várias câmeras e criar várias movimentações aqui. Tá gostando do conteúdo? Então já curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E eu criei aqui também esse exemplo para vocês, para mostrar que quanto mais camadas o nosso Parallax tiver, mais imersivo ele fica. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.